Estamos aqui de novo para falar de um tema que foi muito pedido: como funciona um recurso de multa. Então eu vou explicar o passo a passo, todas as etapas. Tem gente que acha que só pode apresentar um recurso, mas na verdade não é. Vou compartilhar inclusive algumas estratégias que eu uso aqui no meu escritório para aumentar as chances de deferimento. E assistindo esse vídeo, você vai sair na frente de 90% da população, às vezes até mais, inclusive na frente de muito advogado que não é da área. Então, vamos lá para a prática. Eu vou, nessa etapa aqui, literalmente desenhar aqui para você, para que fique bem claro e ilustrativo, deixando bem claro que isso serve para qualquer multa. O processo é o mesmo para qualquer multa, tá? Então, vamos lá. Quando você comete, em tese, uma infração de trânsito, você vai receber ou por correspondência na sua casa, ou por meio do aplicativo da CNH Brasil, uma notificação. Essa primeira notificação, ela leva um nome, essa aqui é uma notificação, tá? Ela leva um nome de notificação de autuação. Essa notificação, ela tem uma dupla finalidade. Primeiro, ao receber ela, você pode indicar um condutor nas infrações que foram registradas sem abordagem, isso, tá? Indicar um condutor, por exemplo, numa infração de radar. Então não teve abordagem, o agente de trânsito não abordou, não sabe quem é que estava dirigindo. Então você pode passar os pontos através da identificação de condutor. E esse aqui é o momento, ao receber a notificação de autuação. E você pode também apresentar a sua defesa. Então é a primeira defesa que você apresenta em um processo. Nossa, espera aí que ficou esquisito isso aqui. Vamos escrever de novo. Você apresenta uma defesa, certo? Você apresentando defesa ou indicando condutor, depois dessa defesa ser julgada, você vai receber uma segunda notificação, que se chama notificação de penalidade, ou NP, como a gente chama. Então, dessa notificação é quando ela vira multa propriamente. E aí você pode apresentar dessa notificação até a data do prazo, você pode apresentar o que se chama tecnicamente de recurso em primeira instância, ou, como é conhecido popularmente, recurso a jari. Para quem não sabe, jari é um órgão que julga recursos de multa. Tá? Desse julgamento, depois que eles fizerem esse julgamento, vai vir uma terceira notificação para você. Ela não tem um nome propriamente, mas vamos chamar de notificação do CETRAN, que vocês vão entender por que eu dei este nome. Por quê? Dessa notificação, você pode apresentar um recurso em segunda instância, ou popularmente conhecido como recurso ao CETRAN. CETRAN é o órgão máximo que julga recurso, é um órgão geralmente localizado em capitais, que vai julgar esse recurso. É a última instância da qual você pode ir. Então, são esses 3 recursos que você pode apresentar. Então, você observa que nesse processo de recurso de multa, você tem 3 instâncias. Da notificação de autuação, você apresenta uma defesa, certo? Essa defesa vai ser julgada e expedida a notificação de penalidade, da qual você pode recorrer para a jari. A jari julgando, aí você pode recorrer à terceira e última instância, que é o CETRAN.
Então, concluímos que você pode apresentar ao todo 3 recursos, certo? E aí é a parte em que a gente entra na estratégia propriamente dita. Por quê? Porque enquanto você estiver recorrendo em todas essas etapas, da NA, da NP e da notificação ao CETRAN, a questão é que você não precisa pagar a multa. E também os pontos ou a suspensão, caso se tratar de uma multa autossuspensiva, elas não são aplicados. Todo recurso tem o que a gente chama de efeito suspensivo. Ele tem esse nome justamente porque ele suspende os efeitos da multa e da penalidade, enquanto o recurso estiver nessas etapas de julgamento. Por quê? Não é razoável você imputar ao condutor os efeitos de uma penalidade que ainda está em processo de recurso. Seria como se fosse uma penalidade prematura. Então, por isso que você não precisa pagar a multa, muito menos se preocupar com pontuação ou com suspensão antes da gente chegar até a última instância. Então, podemos dizer que a penalidade ela só é aplicada depois que a gente tem esse julgamento aqui, ó, em última instância, que é o CETRAN. Então, a penalidade vai ser aplicada, se for o caso, aqui, nessa última instância. E por que isso é estratégico? Claro, por quê? O primeiro ponto, porque enquanto você está recorrendo, você não sofre efeitos nenhum. Outra, porque o órgão de trânsito ele tem prazos para julgar cada um desses recursos. E aqui já compartilho uma estratégia que eu utilizo no meu escritório. A gente tem prazos de prescrição, prazos de decadência. Eu não vou entrar muito no mérito técnico, fica para outro vídeo, para não confundir ainda mais. Mas a gente tem que o órgão de trânsito tem que obedecer esses prazos. Então, esses prazos são contados do dia do cometimento da multa. Então, vamos supor que a multa foi cometida aqui, ó, essa multa que gerou essa notificação de autuação, vamos supor que ela foi cometida dia 30 de abril de 2026. Tá? E o que acontece? O órgão de trânsito, o prazo para ele julgar todos esses recursos vai contar a partir do dia 30 de abril de 2026. Então, muita gente, na ansiedade de já protocolar, já querer ter uma resposta logo, protocola o recurso assim que recebe a notificação, que não é uma estratégia legal. O que eu faço? Eu protocolo o recurso próximo à data de vencimento. Então, suponhamos que a infração foi cometida no dia 30 de abril. Você recebeu a notificação e o prazo para você apresentar a sua defesa é no dia, vamos supor, 30 de maio de 2026. Então, para que eu vou protocolar o meu recurso no início de maio? O que eu faço? Eu vou protocolar ele nas vésperas só. Por exemplo, lá para o dia 28 de maio. Por quê? Lembrando que ele tem prazo, os órgãos de trânsito têm prazo para julgar esse recurso. Se eu protocolo muito antes, eu estou dando prazo para o órgão de trânsito julgar. Então, na verdade, é interessante eu protocolar próximo da data de vencimento. Por quê? Eu ganho prazo com isso. Então, se eles não julgarem, por exemplo, o primeiro prazo para eles julgarem aqui é de 360 dias. Quase um ano que eles têm para julgar. Se eu protocolo antes, eu dei prazo para eles.
dentro desses 360 dias. Agora, se eu protocolo próximo à data de vencimento, o que acontece? Eu estou dando prazo para mim. Está ficando próximo desses 360 dias. Por quê? Esse tempo aí é contado desde a data do cometimento da infração. Então, por isso, você não vai protocolar antes. Você vai protocolar sempre próximo à data de vencimento por uma questão de estratégia, para aumentar as suas chances de deferimento. Você quer que o seu recurso seja acatado, né? Você quer utilizar de todas as armas que você tem. Então, você tem que ser estratégico nessas etapas, tá? Você não pode também ir com muita sede ao pote, sem estratégia, para você também não pôr tudo a perder. Então, é uma estratégia que eu uso aqui no meu escritório para buscar esse deferimento e tem dado muito certo. Claro, graças a Deus a gente tem conseguido salvar muitas habilitações e uma das estratégias que a gente usa é justamente essa aqui, tá? De protocolar antes, só que pelo amor de Deus, não vai perder prazo. Então, eu não deixo para protocolar na data do vencimento, claro, por uma questão de bom senso também, né? Então, você pode adotar essa estratégia de protocolar próximo à data de vencimento. Aí, uma pergunta muito comum, deixa eu apagar aqui para a gente ter mais espaço para trabalhar. Uma pergunta muito comum: como que protocola o recurso? Onde que protocola? O que eu faço com esse recurso? Você tem duas maneiras de protocolar este recurso. Primeiro, você tem que olhar quem é o órgão autuador. Na notificação vem escrito quem é o órgão autuador. Pode ser PRF, pode ser DETRAN, pode ser DR, enfim, a gente tem uma infinidade de órgãos autuadores no Brasil. Cada órgão autuador, ele dispõe de um sistema. Tem órgão autuador que disponibiliza o protocolo de forma online no site, tem órgão autuador que não. Então, primeiro ponto que você pode protocolar é online. No site do órgão que te autuou, o órgão autuador. Então, você vai olhar no site se é possível protocolar de forma online. PRF é possível protocolar online. DETRAN de Minas, São Paulo, possível protocolar online. DR também é possível protocolar online, só que cabe sempre você verificar se o órgão disponibiliza esse tipo de protocolo. Outra maneira de protocolo é por correios, que às vezes pode ser mais seguro, caso você não tenha muita familiaridade com o sistema, pode ser aconselhado você protocolar via correios mesmo, que é a maneira mais segura. E quando for protocolar, protocole com aviso de recebimento, famoso AR. Por quê? Caso eles não recebam, eles percam, você tem como provar que você realmente protocolou este recurso lá. Você vai gastar um pouquinho mais, mas pelo menos vai ser uma forma mais segura de protocolar o recurso. Qual o endereço que você envia? Por endereço que você recebeu a notificação. Você recebeu na sua casa, você vai olhar no verso da notificação, vai estar o endereço do órgão de trânsito lá. Caso se trate de notificação digital, você vai entrar no site do órgão de trânsito para ver qual é o endereço que você vai mandar este recurso. Tá? Durante muito tempo, nós protocolamos aqui por correios. Por quê? A gente não tinha essa facilidade de protocolar online, mas alguns órgãos de trânsito a gente ainda protocola por correio. Mas lembre-se sempre, ao protocolar por correio, use o AR. Uma coisa muito importante também que você não pode esquecer junto com o seu recurso é de instruir ele devidamente. Então, como que você vai instruir o seu recurso? Ou seja, quais documentos você tem que anexar junto com o seu recurso. E às vezes muita gente acaba rodando na maionese aí. Por quê? Às vezes o recurso está até bem fundamentado, faz sentido, mas deixa de apresentar os documentos obrigatórios. E aí tem o recurso indeferido. Então, como eu não quero que isso aconteça com você, eu vou te passar aqui quais documentos que você vai anexar ao seu recurso.
Tá? O primeiro documento que você vai anexar é a CNH ou o documento de identificação da pessoa que está recorrendo, seja ela o proprietário ou o condutor. O segundo documento obrigatório é o documento do veículo, ou que chamamos de CRLV. O terceiro documento seria a cópia da notificação a qual você está recorrendo, aí pode ser NA, NP ou a terceira e última notificação que você recebe, que é a notificação do CETRAN. Você tem que anexar essa notificação também, ou o auto de infração, caso você tenha cópia dele. Caso se trate de pessoa jurídica, você tem que anexar a cópia do contrato social. E, por fim, não menos importante, porque eu já vi muita gente, que é um detalhe bobo, mas eu já vi muita gente perdendo recurso por conta disso. No final do seu recurso, o que você tem que fazer? Você tem que assinar o seu recurso. Claro, é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Por quê? Eu já vi, como eu disse a vocês, muita gente faz o recurso certinho, instrui com os documentos, mas não assinou o recurso. Aí seu recurso não é nem conhecido, não é nem julgado. Então, você perde um recurso, perde uma instância por conta de detalhe, por conta de bobeira, e realmente eles indeferem. Tá? Então, esses são os passo a passo para você recorrer de uma multa. Esse é o sistema, o processo de recurso de multa, passa por todas essas instâncias. E claro, que você viu aqui, você precisa não só de um bom argumento, mas de uma boa estratégia. Mas utiliza isso no seu recurso, fique sabendo que você tem todas essas instâncias para recorrer e, claro, se adotando a estratégia certa, recorrendo direitinho, você sabendo que existem essas instâncias, você tem uma chance muito grande de deferimento melhor do que quem recorre aí de qualquer jeito. Tá certo? Então, eu tenho um pedido para você agora. Se você chegou até aqui ao final desse vídeo, você está na frente de 90% da população. E eu te entreguei isso de graça. Você só investiu o seu tempo aqui para me assistir. Então, você vai fazer o seguinte. Você dá o like aqui se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você. E, sobretudo, você vai se inscrever aqui no canal, porque a gente está crescendo o canal a cada dia e eu quero ter você aqui para saber, para te explicar cada vez mais sobre trânsito, sobre recurso de multa e compartilhar conhecimento. Até a próxima, ficamos por aqui.